graça. Vamos estar intercedendo por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, somos gratos ao Senhor pela vida da tua serva que aqui está, que será o pregador dessa noite, que está trazendo esta brechada, essa meditação para os nossos corações, iniciando este Shabbat. Ministra sobre ela as tuas bracôs, derrama sobre ela o teu óleo, o teu bálsamo de Gileade. Eterno, que desça a sua cabeça até a planta dos seus pés, e que ela saia daqui revigorada, saia daqui abençoada, e cada um de nós que aqui estamos, e aqueles que estarão nos assistindo, da mesma forma. Nós te suplicamos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Chega de tanto Silva, né? É Silva. Amados, abrimos a palavra do Eterno no livro de Tehillim 106, os versos 24, 106, 24. O Senhor é bom. Que diz assim: em seguida eles rejeitaram a bela terra e não confiaram em suas promessas. Queixaram-se nas tendas e não obedeceram a Adonai. 106? Isso. 106. 106. Não é essa. 24. 106, 24. Não obedeceram a Adonai. Portanto, levantaram a sua mão. Ele jurou que feriria no deserto e despedaçaria seus descendentes entre as nações, espalhando-os na terra dos estrangeiros. Então eles se ajuntaram a Baal-Peor e comeram carne sacrificada e os seus ídolos mortos adoraram. Assim provocaram a ira com seus atos. Então Finéias se levantou e executou o julgamento, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como justiça por todas as gerações para sempre. Amém? Eu ia até falar Pirrade, mas com medo de falar errado, não falei Finéias, que é mais fácil. Falei, não dá, né? É Pirrade. É Pirrade mesmo. Estou chegando lá, Pirrade, é muito difícil. Vamos falar. Amados, na tarde desse dia, eu louvei o Eterno, porque hoje foi uma correria e o Senhor usou um anjo na terra e na parte da tarde nos liberou a diretora. Meu Deus, nem acreditei. Eu falei, eu tenho que estudar uma mensagem, porque ontem o Senhor me deu a oportunidade de ir no meio da minha parentela, onde eu pude ter a oportunidade de testemunhar sobre como foi a minha ida para Yeshua, na esperança que a semente caiu em alguma terra, né? Porque nós estamos em tempo. E no dia anterior, eu havia ministrado e a igreja estava lotada, 8 pessoas. E as crianças naquela noite fizeram toda uma diferença. Deus usou tanto aquelas crianças no louvor, achei tão incrível. E eu falei para o Eterno, Senhor, na sexta-feira o pastor me convidou e eu gostaria de ter tempo para sentar e meditar. E aí o Senhor me surpreendeu hoje naquela correria. E o Senhor havia me dado Oséias capítulo 10, 5, quando fala dos altares da impiedade. E aí eu fiquei com aquela palavra, mas eu achei ela tão extensa, não dava tempo de ir. E no versículo do capítulo 10, versículo 5. E no versículo 11, chamava a atenção que era um tempo de arrependimento, era um tempo de busca. Que o Senhor havia mostrado toda aquela iniquidade do povo, falando o porquê a ira do Senhor, mas que Ele estava dando tempo para que o povo buscasse. E por que é importante isso? Por que é importante nós sermos fiéis ao Senhor e nos atentar ao seu tempo?
né? Porque essa misericórdia do Eterno é que vai nos livrar. É a misericórdia do Senhor que nos faz livrar da mão dos nossos inimigos. Ainda que os homens se corrompam, se desviem do caminho da verdade, a Bíblia ela vai nos orientar e vai nos dizer que aqueles que se mantêm justos a Adonai serão recompensados. E aqui no livro de Neemias, no capítulo 106, o que me chamava a atenção é a história que faz o povo, né, que provocou o ciúme de Deus, que provocou a ira do Senhor, né? E a importância de nós estarmos atentos para fechar as brechas. A Bíblia diz lá no livro de Números, no capítulo 25, onde vai relatar essa história, que Israel permanecia em um lugar chamado Sitim, que era o leste do Rio Jordão, já dentro dos arredores de Moabe. E o povo ali começou a se prostituir com as mulheres daquele lugar. Aquelas mulheres convidavam todo o povo a sacrificar os seus deuses. E o Deus que era adorado por elas era Baal Peor. A palavra Baal significa Senhor, ó Deus, com letra minúscula, nós sabemos que não é. E Peor significa sensualidade. Então, o Senhor da sensualidade era adorado por aquelas mulheres de Moabe. Interessante que eu costumo dizer, e hoje o Senhor me deu a oportunidade de falar isso, que o inimigo da nossa alma, Satã, ele conhece as fragilidades de cada um. E uma das maiores delas é a carne, né, o pecado da carne, a sensualidade. Eu não sei como se encontrar o coração daqueles homens para serem quebrados. Porque a Bíblia diz que o povo comia e se prostrava diante daqueles deuses. Ou seja, eles não só entraram para ter relação com aquelas mulheres, mas eles participaram da mesa do banquete. Você vê que a obra de Satã foi maligna, que não nos prende só para os desviar só no pecado da sensualidade, mas vai fazer com que Israel faça um pacto, uma aliança com Deus Baal Peor. E não é diferente se nós olharmos, né? Pessoas que estão acorrentadas no pecado da prostituição, você pode reparar que geralmente ele começa a fazer tudo que o cônjuge quer que ele faça. Quando você vê uma entidade que atua numa pessoa dessa forma, a pessoa consegue fazer um desdobramento de tal forma que a pessoa se desvia literalmente e daqui a pouco está se assentando na mesa de Baal Peor. Quantos eu conheci no meio da caminhada que antes de pegar o cair não conseguiam mais voltar. Não era só pela vergonha, porque já tinham feito alianças e pacto, porque o amor carnal foi superior ao amor do eterno, do que serviu o eterno. Você vê que as pessoas conseguem reinar mesmo o famoso amor. Não, eu estou apaixonado, o amor. Isso é perigoso. Independente da situação, carência, fraqueza, Satã vai trilhar um caminho único, que é levar a prostituição e a idolatria e a queda. E aquele povo, eles se enredaram com aquelas mulheres. Eu fico imaginando que aquelas mulheres não eram mulheres comuns. Pecado da sensualidade, você já vai ver. Quando você vê uma mulher bonita passando na rua, que você vê, né? Às vezes a pessoa também não passa por fulano, é bonita. Mas existem tipos de beleza no mundo espiritual que você identifica. Epa, não é fulano que está ali, não. Tem alguém a mais ali. Que ela se sobressai. É uma beleza que se sobressai, já é algo terrível. E cega mesmo o entendimento daquilo que não se deve. Então, isso também acontece com homem, tá? Acontece com mulher para com homem. E aquelas mulheres conseguiram quebrar de tal forma que Israel começa a sentar na mesa de Baal Peor e o adorar.
Eu costumo dizer, a palavra, a Torá é uma, a Brit Hadashah é uma, é um só espírito. É uma só palavra. As pessoas vão interpretar da maneira que quiser. Só existe uma interpretação. Mas na hora da responsabilidade, é a você que me chamou. Pode dar A, B, C, D, é uma só palavra. Mas eu quero fazer assim. Pode casar com uma Moabita. Pode casar com Midianita. Pode. Na hora de descer o juízo, ele vai chamar o chefe de cada casa. É com você. E foi assim na Éden, não foi? Ele vai chamar a Eva, ele vai chamar quem? Ele vai chamar não. Ele não chama ela. Porque Deus, o compromisso de Deus é com aquele que ele chama. Se o Senhor tem te chamado para algo, é a você que ele vai pedir conta. Se o Senhor tem te entregado o governo dos seus filhos, é com você que ele vai pedir conta. Em tudo que ele te entregar, será com você que ele vai cobrar. E ele faz isso com o chefe. Chama os líderes, os cabeças do povo. Eu vou querer isso aqui. E começa importando todo mundo. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz coisa alguma. Né? Deus certamente não faz coisa alguma. Sem antes se revelar os segredos aos seus servos e profetas. O Eterno poderia sair matando todo mundo. Mas ele se revela a Moisés o que está acontecendo. Aleluia. Moisés diz aos juízes de Israel: cada um de vocês deve executar o membro da sua tribo que se reuniu, que se ajuntou a Baal-Peor. O Senhor manda então fazer uma limpeza, uma separação. Naquele momento, um homem de Israel se aproxima, no versículo 6, e trazendo a sua família, e uma mulher de Mediã. E aos olhos de Moisés e todo Israel, pelo fato de estarem chorando, a entrada da tenda do encontro. Queridos, nem todo choro gera arrependimento. Existem pessoas que só sabem chorar, mas mudança mesmo não tem. Sai um homem do meio do povo com uma mulher medianita chorando e se apresenta ao líder Moisés. Aos nossos olhos nós iríamos olhar para não, ele ouviu a palavra, se arrependeu, está aqui para se consertar. Nós olharíamos dessa forma. Mas o Senhor, conhecedor do coração do homem, ele conhece todas as coisas. Com certeza esse povo aqui foi orientado, porque quando nós vamos lá no livro, nós vamos na Torá, nas leis, o Senhor, ele vai abominar a união de Israel com outra nação. Então era um povo que já havia sido advertido desse perigo. E vai fazendo, ciente que era mal aos olhos do Senhor. O povo aqui não está por inocente. O povo aqui conhecia a palavra. E se levanta Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, o sacerdote. Quando ele vê aquela situação, ele lança a mão a uma lança e segue atrás daquele homem de Israel até o interior da sua tenda, aonde atravessa os dois com a lança, o homem de Israel e a mulher, na altura do estômago. E foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel. E mesmo assim, 24.000 morreram da praga. E isso foi diante dos olhos do Senhor justiça. E aí nós vamos olhar, e aí eu costumo dizer que os olhos do Senhor são como chama de fogo, conhece todas as coisas. Ele sabia, aleluia, coração de Finéias, ele arde em ira, de saber que dentro das tendas estava acontecendo tal abominação aos olhos do Senhor. E ele mesmo se levanta para praticar a justiça. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que mesmo cessando a ira, 24.000 almas pereceram. Porque
o Senhor enviou a praga. A Bíblia não vai me relatar aqui se foram 24 mil que se corromperam com as mulheres sacrificando a Baal-Peor, ou se foi consequência do pecado de 6, de 10 pessoas, porque isso acontece. Lembra lá no contagem, no censo, quando Davi se levanta e o Senhor, aquilo é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fere todo um povo por causa de Davi, e ele só cessa quando Davi entende. Então, eu não sei se os 24 mil se corromperam a Baal-Peor ou se foi consequência do pecado de meia dúzia. Mas que acontece? O juízo vem, ele vem. E o Senhor nos fala nesse tempo que cada chefe deve examinar a sua casa, o seu povo. Não pode nos passar desapercebido. Não podemos deixar de anunciar essa verdade. Antes de eu vir para cá, o meu irmão já tinha desde cedo me mandado áudio, uma coisa que eu não suporto é áudio longo. Porque eu não tenho tempo para ouvir 10 minutos, 8 minutos. Eu levo umas 3 horas. Não pode mais mandar rápido, por causa sério. E ela me mandou tanto áudio de 8, de 5, de 6, que eu falei, meu Deus, deve ser uma urgência, né? Aí eu falei, amada, quando for assim, pipoca. Porque senão eu não vou conseguir te responder. Mas eu comecei a ouvir, porque ela quase não me manda áudio. Me ajuda em oração, me ajuda em oração, me ajuda, por favor, me ajuda. Porque eu estou com uma irmã que surtou e foram pegar na rua, o guarda, todo mundo ajudando, o marido caiu, se machucou, uma confusão. Tá bom. Chegando em casa, ela me contou, ela vai fazer 21 anos semana que vem, nova. Veio de Minas Gerais, está morando aqui embaixo na minha kitnet que eu aluguei para ele, que eu estou alugando, eles alugaram. E o esposo dela tem 53 anos. Tem uma coisa errada aí. Como é que é a história? Me conta de novo. Não, então, eles vieram de Minas. Não casaram ainda não. Só me falou depois que entrou na casa. E a mulher surtou, e está tendo uns comportamentos estranhos e tal. E ele pastor. Aí eu falei, tá bom, beleza. Não, porque a primeira mulher surtou, foi embora na rua ele, uma cantora gospel. E aí ele contou essa jovem na igreja e disse, eu falei, não, vamos voltar lá atrás. Confusão. Eu vou orar para que Deus te dê sabedoria, te dê força para que você anuncie a verdade. Então vamos lá. Primeira coisa, já está tudo errado. Diga para ele que já está tudo errado, tudo começou errado. É um preço a pagar quando você se corrompe com a pior, que muitas das vezes a gente não quer. Não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Há uma solidão, uma carência. Não. Se quer libertação, começa a desfazer toda a mesa de Baal-Peor. Para de comer e beber. E não entra numa guerra para que você depois não venha cair. Diga para ele que primeiro que ele não está casado. Segundo que eu não gosto dele. E comecei a falar um monte de coisa. Ela falou, não, já fiz isso. E ele falou, eu fui dura demais. Inclusive ele estava tomando ceia na minha igreja. Eu falei, você não vai tomar ceia? Você está tomando ceia? Não, minha irmã, mas Deus conhece o livro de João. Eu falei, não. É por isso que as coisas estão do jeito que estão. Vamos parar. O Senhor tem nos levantado para ser como Finéias, exercer o juízo. Hoje a lança e a espada é a palavra. Se creres, verá a glória do Senhor. Se quer libertação, começa a dizer, larga Moabe, para de sacrificar nos montes de Baal, porque o Senhor, ele tem prazer na salvação daquele que se arrepende. O Senhor ama? Claro que o ama. O Senhor quer? É claro que o quer. Mas não vem me pedir socorro para uma coisa que está totalmente fora da palavra. E aí eu comecei a citar alguns versículos para ela, e ela, não, é isso que eu vou fazer. Irmãos, as pessoas não estão brincando. Elas estão dentro de situações embaraçosas,
ter consciência que você foi lá e abriu a porta, como aquele povo de Israel. Se há uma fraqueza, vamos orar para que essa fraqueza seja vencida. Vamos interceder, vamos pedir ajuda aos presbíteros, vamos interceder pela sua vida, pela vida dela, mas não vamos nos assentar. Não vamos achar que o Eterno está dormindo quando Ele está na porta. Ele chama o vídeo, eu falei, avisa o seu pastor como é que está essa situação, para ele não ficar vendido. Agora, se depois disso ele aceitar, aí o problema é dele com Deus. A primeira coisa já é sentar no banco, filho, vamos sentar lá. Senta aqui no banquinho. Ah, como é que eu vou pregar? Que pregar, irmão? Que pregar? Vai pregar o quê? Primeiro você tem que parar de comer na mesa dele, para que as palavras que saem da sua boca venham ser vida. E nós não queremos isso, porque é mais fácil. Nós fazemos, é mais fácil o mundo nos levar. Eu conheci tanta gente que falava assim, não, eu vou casar porque eu vou levar para a igreja. Não levou nada, o outro que levou para o mundo. As pessoas brincam. As pessoas acham que não vai dar em nada. Mas o Senhor, Ele tem me chamado à responsabilidade. E nós precisamos estar atento a isso. Precisamos estar com o coração confidente. Se revoltar não contra a pessoa em si, mas contra a situação. E protestar e dizer, olha, isso aqui não provém do Senhor. Sabe por quê? Ela estava falando para mim, veio toda uma situação que está envolvendo a saúde dela e dele. Como é que você vai lá? Se é Deus que está mandando, irmão, como é que você vai tirar do Eterno? Ela falou, pastor, eu não vejo que é o diabo, não. Eu vejo que é o próprio Deus que está metendo a espada. Eu falei, é. Satanás não vai para rebarba ali, que se sobrar alguma coisa, ele termina. Mas quem está tocando na terra, é terra cheia, porque ama. Porque está dando oportunidade ainda de arrependimento. Não adianta correr de um ponto para o outro. Ah, mas ninguém conhece a história, ela disse, mas o Senhor conhece quem é você. Eu não sei quem você é. Mas o Senhor conhece você, o seu deitar, o seu levantar. As pessoas saem de uma igreja, entram em outra porque acham que o currículo lá atrás passou. Mas o Senhor conhece. Teu currículo é um solo na eternidade. E quando você abrir os livros das obras, está lá toda a sua obra. Tu pode mudar de casa, de país, de cidade, de rua, mas quem é você e eu, o Eterno conhece. Não adianta se assentar na mesa e comer e beber e ser participante da orgia desses deuses desse mundo e achar que vai passar impune, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, a tudo contento. Nós precisamos nos levantar, irmãos. E aí foi o que a Camila estava ministrando. Quando nós fazemos isso, nós somos tidos como ignorantes. Você ganha inimizade. Tu acha que ele vai querer que eu ore por ele? Ele não vai. Eu falo, nossa pastora, porque como é que você fala? Como é que você anuncia? Como é que você quer? Só existe uma palavra. Só existe um só Espírito. E se esse lua não te convencer do pecado e não te trazer o juízo e a justiça, sou eu que vou fazer isso? Eles acenderam a ira do Senhor. Aí veio o Senhor, mete fogo na arraial. Ah, Deus, meu Pai, livra. Senhor não taca fogo. Deus não mete espada. Deus não faz isso. Deus não faz aquilo. Se não houver arrependimento, não tem como. O que nos livra, o que nos traz o livramento é ouvirmos a palavra do Eterno e sermos fiéis. Quem se corrompe aqui é o povo, não é o de fora, não. O negócio vem de fora para dentro. E não tem sido diferente nos nossos dias. Se nós não firmarmos o nosso pé na rocha, as coisas que estão acontecendo do lado de fora vai nos levar da mesma maneira a tosquenejar, a ter dois deuses, a aliviar. A gente trata com amor, nós temos que ter esse amor. Eu tenho paciência, eu falo muito que o Senhor é misericordioso, mas quando chega o dia de Deus reivindicar, como Ele fez aqui, Ele agora reivindica a sua santidade, a pureza no meio do povo. Irmão, nesse dia, não há quem possa se opor
contra o Senhor. Quem poderá se opor? Enquanto as coisas estão acontecendo, Ele está dando oportunidade. Eu falei, é por isso que o Senhor trouxe ele para ele. Então, meu irmão, pregue tempo e fora de tempo. E diga para ele a verdade. E anuncia para ele a verdade. Já que ele está debaixo do seu teto, diga para ele a verdade que liberta, que salva. Porque não é só ir para a igreja. Ah, eu vou para a igreja, eu vou casar bonitinho com ela direitinho. Quem é isso? Não é? As pessoas parecem botar a vida no altar, é isso. Tem toda uma história. Peraí, vamos estudar aí o que aconteceu aí. Por que a primeira mulher surtou, enlouqueceu e agora a segunda está surtando? Tem alguma coisa assim, está acontecendo aí, irmão. Precisa se estudar essa genealogia e essa árvore de maldição. São coisas terríveis que estão acontecendo no meio do povo. Não, Eu disse, já se arrependeu. já se arrependeu. Está tudo certo. Está tudo certo. Não. O papo agora é esse. Irmão, no dia que nós começamos a pensar assim, cuidado. Eu peço muito a Deus, Senhor, um dia que o negócio ficar muito light para mim, deixa. Senhor, pelo amor de Deus, me traga. Porque aí eu já estou entendendo que tem alguma coisa que está me afastando de ti. Quanto não a paz. Essa palavra, levianamente. As igrejas, para continuar lotadas e cheias, elas estão passando a mão nas feridas. Né? Eu conversando com uma colega do trabalho, ela disse assim, eu não dou nem like, eu não dou nem joinha, eu não aperto nem o coraçãozinho quando eu vejo casais que eu não conheço a procedência. Eu disse para ela, interessante, eu sou assim também. Às vezes a pessoa fala lá, mas acho que é mais do mundo. Eu não dou like não. Não dou. Eu não sei como você casou com ela e ela casou com você. Eu tenho um monte. Aí, conta a resposta, ninguém dá like na minha história. Eu não quero entender, não. Não quero. Não quero, não sou legal não, irmão. Mas o dia que eu começar a aceitar, quando eu dou like, eu estou confirmando. Eu estou dizendo que aquilo é legal. E algumas histórias eu sei. E eu não posso compactuar com aquilo, porque o dia que eu começar a compactuar, tem alguma coisa. Eu estou começando a comer e beber na mesa de barro que eu não estou percebendo. Ontem eu estava no meio da minha parentela e eu tive a oportunidade de testemunhar. E eu estava vendo ali aquela situação. Meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia daquele povo. Só o Senhor. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu não posso sair dali sem anunciar a verdade. E muitos estão assim, tratando a ferida do povo levianamente. Não fala não, porque ele já mudou de vida. Outro dia eu liguei para uma amiga e falei, olha só, você está com fulana de tal, na sua igreja? Ela é muito amiga minha. A situação é essa. Isso daí não é uma dela. Mas antes de eu falar, eu disse para ela, tira uma palavra. Eu quero falar para você. Primeiro eu quero que Deus fale com a pessoa. Aí ela tirou, me ligou. Tirei Ezequiel capítulo 3. O que está em Ezequiel capítulo 3? O Acalaia. Fala a casa de Israel. Aí ela falou, pode falar, né, pastora? Posso falar? Não. É isso. Fiz o meu papel. Se ela vai pregar lá de novo, se ele vai cantar, eu não quero saber. Eu fui a Acalaia. Naquele grande dia, o Senhor não vai requerer das minhas mãos tal situação. Assim como eu quero que o Senhor seja Acalaia no meio dos irmãos para mim. Consertar enquanto estou no caminho com Ele. É difícil, irmão, porque você ganha, pastora, inimigos. Você é afastado. Ou te ama ou te odeia. Ou te ama ou te odeia. Eu tenho irmãs que ligam para mim e falam, pastor, a gente vai numa terra e lá o negócio está cheio, mas a gente vai dar uma oportunidade para você, porque você é que vai falar a verdade. Por que eu não sei não? Não, é porque você tem um jeito para falar e a gente... Não sou isso. É porque, claro, uns são mais claros, outros são mais... Mas a verdade tem que ser anunciada. É uma só. Quer queira ou quer deixe de ouvir. Existem muitos lugares que já não me chamam mais, eu faço. É um favor
Eu estava num lugar e eu vi quando o outro pastor falou assim, pastor, essa seita, gente, não estou com véu. Aí ele chegou perto de mim, pastor, você não vai estar com véu? Eu falei, irmão, você não conhece a palavra, não? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, sobre o véu. Aí eu não sei, não sei se foi isso, não me chamou mais. O outro continuou me chamando, eu falei, não, se ela está com véu, eu não sei, se ela está, não sei, não importa o que sai da boca dela é de Deus, então para mim. Não sei se foram, mas eu continuo. A minha identidade, eu não posso negar. Não é verdade? Às vezes eu esqueço. Mas eu falo, não, hoje eu estou bem assim e tal. Mas a minha identidade eu não posso negar. Eu não posso, porque se eu prego restauração, se eu faço festival, eu tenho que dizer o porquê. Eu tenho que dizer com a minha postura, com a minha missão de vida, isso não só com a palavra. Porque senão depois fica difícil. Então agora quem me chama já sabe que nem eu, não me chama se Deus quiser. Mas a palavra é uma só. Eu respeito se você não usa, mas você precisa respeitar o porquê que eu uso também. A verdade é uma e não a outra. O povo de Israel precisava aqui dessa atitude para poder se atentar e voltar. Só que às vezes, querido, é tarde demais. O caso daqui. 24.000 almas pereceram. Por causa de uma porta que foi aberta, de uma brecha que foi aberta. A Satã, ele vai sempre adentrar na sua fragilidade, na sua fraqueza. Aqueles homens não se atentaram. Nem todo mundo talvez vai cometer o mesmo pecado, mas existe outra forma de você se assentar e comer na mesa de Baal Peor sem ser o pecado da sensualidade. Você precisa estar atento a isso. Nós precisamos estar. Porque o Senhor, nesses últimos dias, parece que está tudo bem, né, pastor? Agora passou o problema do Brasil, parece que está tudo resolvido. Ninguém mais fala nada. Já reparou? Está todo mundo satisfeito. Está todo mundo satisfeito. Essa é a palavra. Ninguém mais está falando nada. Já reparou? Pastor, acabou. Os grêmios vão dizer, acabou. Bastou uma ameaça. Bastou Umas poucas ameaças. Calou todo mundo. Calou todo mundo. Calou todo mundo. Rabinho entre as pernas e então. Uns ficaram no seu canto orando, porque uma andorinha só não faz verão. A outra meia dúzia viu que ia ficar difícil, trocou de lado. Você está logo na mesa para o pior, para pegar um pouquinho dessa carne sacrificada. E tem aqueles que não estão nem aí, que querem mais é que o mundo exploda. Mas o Senhor ainda tem levantado o valor Hashem, homens e mulheres comprometidos com essa palavra. E quando encontrar a bagunça dentro das tendas de Israel, vai buscar lá dentro do interior. Finés podia parar na porta e falar, sai, vem para fora. Ele vai diante do pecado e acaba e extermina. Assim somos eu e você, como diz a palavra no livro de Isaías, como flecha na aljava do Senhor. É como flecha guardada na aljava. Quando Ele quer, Ele atira e acerta o alvo. Porque eu e você fomos colocados para acertar o alvo. Não podemos errar. Aleluia. Custe o que custar, querido. Ainda que seja solidão, ainda que seja o desprezo no meio dos seus, ainda que seja o esquecimento. Existe um irmão aí na internet que fala que não é visto, não é lembrado. Se depender de ser visto para ser lembrado, então eu não vou querer. Porque quando eu lembro de alguém, ela não precisa ser vista, porque eu tenho ela aqui dentro do meu coração. E a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não viu, mas Creu. que creu. Então eu não preciso ver, eu só preciso crer. Aleluia. Esse negócio de ser visto e ser lembrado não é barreira do mundo. Porque agora todo mundo é coach, todo mundo agora trabalha com saúde emocional, todo mundo agora está palestra. O que tem de terapeuta, Todo mundo é todo, doutor agora. agora todo mundo é doutor. Já viu que estão tratando? Todo mundo. Todo mundo. Você chega na internet, você tem aula de graça. Todo mundo é coach, as igrejas, todo mundo. Para que pagar consulta? Pra Para quê? quê? Para que estar Pra dentro da quê? igreja? Mas agora ninguém quer. Aqui ninguém quer. É uma cura leviana, que naquele momento alguns até acertam, está cicatrizando, você fica bem naquele primeiro momento, quando chega a outra situação,
se não houvesse a palavra viva, que são rios, que fluem como água. É como a mulher samaritana, lá de Samaria, que vai diante de Yeshua, que quando ele pede água, ela fala, mas para os judeus me pedindo água, não tem como. E o Senhor fala para aquela mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, mulher, tu não sabe quem está aqui, a te pedir água, porque a água que o homem dá, você torna ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Vai lá e chama o teu marido, eu não tenho marido, é essa água. Você vê o Senhor desfazendo daquela mulher de forma alguma, no meio da ministração, e Yeshua está dizendo, olha mulher, eu quero hoje limpar o seu interior, eu quero hoje fazer uma mudança na tua vida, começa a me apresentar aquele que está contigo, o seu cônjuge, e aquela mulher começa a beber a água sem saber, e ela vira para Yeshua e diz, eu não tenho marido. Aleluia. O problema não é o pecado, o problema é continuar no pecado. Eu não tenho marido, e ele disse, disseste bem. Começa a fluir água quando a verdade é anunciada, porque tu já tiveste 5, e nenhum dos 5 que você teve era os seus, e nem é esse que você está agora. Eita Deus maravilhoso, aleluia. Yeshua é lindo, eu acho essa pregação, é João 4, se não me falha a memória, maravilhosa. Que ele chama aquela mulher no particular, espera os discípulos para longe, e se o discípulo tivesse ali, ele não ia conseguir fazer isso, porque havia aquela guerra entre os samaritanos e os judeus, e Yeshua ele veio para todos, e ele vai no coração daquela mulher e penetra dentro da alma, conhecendo o pecado dela no profundo, e em momento algum ele vai ali e diz para aquela mulher, olha mulher, você é isso e aquilo, eu quero que você nessa manhã me dê a oportunidade de te dar água viva, e aquela mulher olha e diz, visto que tu és um profeta, porque tu conheces o meu profundo e o meu oculto, e ali ela começa a receber a cura interior. Então, há esperança, mas tem que querer. Yeshua traz a porta e bate, e ele está dizendo para muitos aí, o que não tem, o Eterno devolve. O que tu está fazendo agora não te possui, entrega. Ainda há salvação, mas é necessário se disponibilizar em querer. Estão dando água turva, e Ezequiel fala dessa água turva, que as ovelhas querem água que estão turva, suja. Mas no capítulo 34 vai dizer que Yeshua vai levantar pastores. O pastor Davi, nos últimos dias, homens que compromissaram com a verdade, para ensinar essa palavra. Aleluia. Quer queira Satanás ou não, é incorruptível essa palavra. Podem fazer o que quiser, mas só existe uma verdade. Aleluia. E nós precisamos beber dessa água. De vez em quando estão tentando entulhar os esforços. Levianamente, então fique atento, igreja. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam com o bem. Qualquer titubear da palavra, peraí, eu vou dar um exame lá, gente, para ver se é isso mesmo. Aleluia. Não sai por aí recebendo e aceitando tudo, não. Pode vir do norte, do sul, do leste, do oeste, mas você precisa ter aqui. Vamos mostrar, nós já estamos ali ouvindo a voz do Eterno. Olha, é isso que está acontecendo. Porque quando você está com lua, você não precisa de profeta para sinalizar não, porque você sabe que você está errado. Porque eu não estou me firmando com o Eterno, eu sabia que eu estou errado. Eu sabia da condição de pecador. Nem que hoje o pessoal está sofrendo de amnésia, gente. Nem sabe. Mas eu estou aqui, mas é porque está dando tudo certo. Isso é um perigo. É uma da maior mentira de raça branca. É fazer um cenário de falsa paz. É paz, 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 paz. Quando vem a destruição, é de uma hora para outra. Não dá nem tempo de socorrer. Porque desmorona tudo. Quando você vê paz, 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 epa, tu tem que saber a tua condição de pecador. Tu tem que buscar e preciso todos os dias, Senhor, misericórdia. Senhor, me ensina o caminho. Senhor, não permita que eu desça e congregue com Baal Peor. Dentro do meu pensamento, da minha atitude, eu tenho que fazer a diferença. Levanta-me nessa terra como chefe, como cabeça, dentro da situação que eu me encontro, para anunciar a tua palavra, que venha ser como espada na minha boca. Com amor e com graça.
negocia. Ninguém quer ficar não. Já viu aquele convidado que quer estar em todas as festas? Ele ouve daqui, ele ouve de lá, ele ouve de lá, ele ouve de lá. Mas ele é amigo de todo mundo. Ele não é amigo de ninguém. Você fala, não, você fala com fulano, eu falo. Não, você não fala, não, eu falo. E você fala, não, todo mundo gosta de mim, porque eu vou em todas as festas. Então tem alguma coisa errada. Se você vai em todas as festas e não se posiciona, tem alguma coisa errada. Porque quando você se posicionar como finete, você não vai ser benefício. Não é para você sair para aí fazendo inimizade. É para você dizer a verdade. Irmãos, eu posso estar até aqui, mas a verdade eu não sou. Eu não sou presente nessa situação, sou eu, hein? Por eu te amar, eu vou te dizer a verdade. Isso é verdade. Se quiser me convidar, eu vou estar, mas a verdade é a verdade. É negociável. E o Senhor, nessa noite, nos traga um coração como diferente. Um coração pronto a executar. E dentro da sua casa, irmão, onde você estiver, lembre que você é boca de Deus. Lembre que é sobre a sua boca que jorrará água viva. É essa água que vai fazer com aquela mulher samaritana, lá de Samaria, que vai mudar a vida dela, independente do pecado. Aquela mulher, eu creio que a vida dela não foi mais a mesma. Quando se tem um encontro com a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. É isso aqui que liberta. Não é você, não sou eu, não é a sua convicção nem a minha. É a verdade. Ela liberta. Uma vez conhecendo o verbo, ele é vivo. E se ele é vivo, ele se movimenta. E se ele movimenta, ele age. E se ele age, ele faz mudança. Amém? Que o Senhor possa continuar abençoando meus irmãos e nos dando uma noite abençoada na presença de Hashem. A senhora agradece a oportunidade, meu pastor. Palavra abençoada, muito abençoada, palavra de despertamento. Nós vamos orar e dar a brachá. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na glória de Deus. Eterno Elohim, eterno Deus, toda Rabá Hashem pelo início desse Shabbat abençoado, toda Rabá pelos louvores, toda Rabá pela palavra, pela tua palavra aqui discorrida por esta brachá, toda Rabá Hashem por tudo aquilo que tu fizeste nesta noite. Queremos agora, Hashem, colocar diante de ti este momento tão especial, os nossos dízimos e ofertas de mantimento para a ação social, para abençoar as vidas daqueles que precisam, primeiro os domésticos da fé. Ó Eterno, multiplica, faça prosperar. Eterno, abre portas de emprego para aquele que é dizimista e ofertante fiel. Eterno, ministra na vida de cada um, Hashem, que tem colocado a sua vida no altar, dizimando a sua própria vida no altar, ofertando a sua própria vida no altar do Senhor. Faça prosperar, Hashem. E a tua palavra nos diz que tu tens prazer, Senhor, em prosperar os teus servos amados. Louvado, bendito seja o vosso nome para o Hashem. Eterno, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda cada um de nós, os nossos veículos, que estão de veículos, os que estão de ônibus, os que estão a pé, guarda cada um, Senhor. Conceda-nos uma noite de sono tranquilo de Shabbat. Fale conosco, Hashem. E se é a tua vontade despertarmos amanhã deste dia de Shabbat, acorda-nos e traga-nos de volta, Hashem. E aqueles que não vieram esta noite possam estar amanhã de manhã juntamente conosco. Nós choramos que abençoe a todos aqueles que nos assistem, Eterno, sendo com as suas necessidades, com os seus problemas, com aquilo que ele precisa ou que ela precisa. Que ele ou ela tenha ouvido a tua palavra e assim possa fazer diferença na sua vida. Nós choramos e te agradecemos, não porque nós precisamos, mas em nome e pelo amor do Senhor,
Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarei Adonai Ismerecha Yevarei Adonai Pavlecha Vivolecha Isadonai Pavlecha Veiasemuecha Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor